Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Professor Yoshi de Ciências da Escola Sabedoria Júnior aqui, galera. Tranquilo? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos se cuidando. E veja só, vamos para a nossa aula semanal, onde vamos começar a estudar um sistema novo, pessoal. É isso aí. Dessa vez, trago para vocês aqui o sistema circulatório. Pois é, essa aqui é uma aula voltada para o ensino fundamental do 5º ano. Perfeito? Porém tem um detalhe, essa aula seria a parte 1, beleza? Vamos falar especificamente sobre o sangue. Essa aula de sistema circulatório, na verdade esse conteúdo, este módulo, eu vou dividir em partes para ficar mais fácil, beleza? Então sem enrolar muito, vamos lá, lembrando só que eu utilizo o material de ensino do sistema da Anglo, beleza? Então preparem-se aí. Fiquem confortáveis, prepare aí um suco de groselha para combinar aí. Professor, o que é isso aqui, essas bolinhas aqui? São doces? O que é isso aqui? Balinhas? Tipo de sucrilhos, de cereal? O que é? Bom, vem comigo que eu vou falar no decorrer da aula, beleza? Então vamos lá, falando sobre sistema circulatório, onde vocês podem já notar, abrindo a página de vocês, né? Este módulo 9, onde já começa com esta página, né? Já traz aqui, ó, seguinte, você aprendeu sobre o sistema digestório que nós vimos, correto? Que também foi dividido em partes, essa aula. Sistema respiratório, que vocês já estudaram, inclusive, tanto o digestório quanto o respiratório, eu ia falar circulatório. O digestório e o respiratório, vocês já, inclusive, até realizaram uma provinha, né? Professor, você já corrigiu a prova? Ainda não. Neste momento que eu gravo essa aula, ainda não. Ah, tá bom, professor. Beleza? Então, foca aqui, ó, sistema circulatório. O que acontece? A gente já viu algumas informações. Lembrem que eu sempre falo para vocês, em todo o sistema que eu passo para vocês, todos eles, de certa forma, estão conectados. E o circulatório não é diferente, tá, galera? Para os outros sistemas funcionarem adequadamente, a gente precisa de quê? De sangue, beleza? E o sangue vocês vão ver que ele é fundamental, certo? Nessa mesma página que abre o módulo de vocês, módulo 9 ali, no sistema circulatório, tem aqui a letrinha dessa canção da Elba Ramalho. Você vai cantar? Não, eu não vou cantar, eu vou ler para a gente refletir um pouquinho sobre isso, ó. Bate coração, né? Dentro deste velho peito, você já está acostumado a ser maltratado, a não ter direitos. Bate coração, não ligue, deixe quem quiser falar, porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem para dar. Oi, tum, bate coração. Oi, tum, coração pode bater. Oi, tum, bate coração, que eu morro de amor com muito prazer. Que bonito, pois é. Caso vocês queiram conhecer a música, basta jogar no YouTube, certo? Provavelmente aí, talvez os pais de vocês já conheçam essa música, certo? Então, levantamos algumas questões quanto a isso. Primeiro, por que você acha que as pessoas associam coração, olha que bonito aqui, ó, coração aos sentimentos? E, segunda pergunta, em que situações o seu coração bate mais rápido? Bom, pessoal, existem explicações biológicas, do ponto de vista biológico, né, para isso, para essas perguntas. Explicações mais técnicas. Basicamente, é questão ali de sistema circulatório, ali, especificamente falando do coração, está muito interligado, né? A questão do sistema nervoso está associado ali os batimentos cardíacos, não só a receber esses estímulos do sistema nervoso, mas também pode estar interligado com a questão ali da produção de adrenalina, beleza? Quando ficamos mais nervosos, produzimos adrenalina, logo os nossos batimentos cardíacos ficam acelerados. Tudo isso está interligado ali com o sistema nervoso, beleza? Então, seguimos. Bom, sistema circulatório. Temos aqui uma imagem mostrando ali os tecidos ali do sistema, os órgãos do sistema circulatório, certo? O principal é o coração, que ele é responsável pelo quê? Por bombear o sangue
né, através das veias, artérias e capilares no nosso corpo, certo? Nosso corpo, este aqui, ele é envolto por vasos sanguíneos. Então, ó, acompanha aqui, ó, para que os nutrientes e o gás oxigênio cheguem a todas as células do corpo, são transportados pelo sangue. Por sua vez, circula dentro desses vasos sanguíneos. Isso vai até a pontinha do nosso dedão, beleza? Pode não estar representado aqui, mas vai no corpo inteiro, beleza, galera? Vem comigo. Professor, mas afinal de contas, quais são os componentes do sangue? Bom, vamos ver detalhadamente aqui, pegar aqui um desenho de um vaso sanguíneo e basicamente o sangue, ele é um líquido que flui por todo o corpo e ele é constituído por plasma, elementos celulares como os glóbulos vermelhos ou hemácias, também conhecidas como eritrócitos, os glóbulos brancos, ok? São essas bolinhas branquinhas, ó. Então temos aqui as hemácias, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos ou leucócitos, plaquetas, ó, tá vendo uma plaquetinha aqui, ó? Isso aqui é uma plaqueta, isso aqui também, e o plasma, que é a parte líquida do sangue. Vamos adentrar aqui, vamos continuar vendo. Bom, para a gente separar e ficar mais fácil da gente ver componente por componente, existe uma maquininha, né, que é a centrífuga. Nela, por exemplo, é usada ali para separar os componentes do sangue, seja para doação de sangue, por exemplo, ou para fazer exames ali, né, exames de sangue. Então, basicamente, a composição do sangue, 55% dele é composto por plasma, que é a parte líquida. Ele é caracterizado por essa coloração mais amarelada, certo? Composto ali por nutrientes e água, perfeito? 4% do sangue, basicamente, glóbulos brancos, ou seja, tem uma quantidade bem menor. E o que caracteriza a coloração vermelha do nosso sangue? São os glóbulos vermelhos. Ah, professor, então essas coisinhas aqui que eu achei que eram ali cereais, ali balinhas, são glóbulos vermelhos? Exatamente. São as hemácias, que têm característica por serem nesse formatinho aqui. Normalmente elas são arredondadas e são anucleares, ou seja, são células que não têm núcleo, perfeito? Então elas são côncavas, elas são achatadinhas. Justamente para quê? Para fazer a função dela. Qual que é a função dela, pessoal? Calma, vem comigo, fica calma aí. Ó, então, com a centrifugação, o sangue é separado em partes, o que facilita a sua análise. Perfeito? Professor, e as plaquetas? Calma, rapaz, calma! Vamos lá, vem! Ó, primeiro, plasma, parte líquida. Vamos analisar cada componente separadamente, beleza? Combinado? Plasma. Nossa, ele é assim mesmo, professor, amarelado? Exatamente, é a parte líquida ali. A composição dele, 95% é água e proteínas, mais sais minerais, hormônios e glicose. Qual que é a função? Transportar basicamente, né? No geral, função ali do plasma, então seria de transporte. Transporte de quê? De nutrientes, gases, hormônios e outros para todo o corpo. Beleza? Seguinte, vamos ver as hemácias. Lembra que eu falei aqui, ó? Hemácias, também conhecidas como glóbulos vermelhos. Só qual era aquele outro nomezinho que se falou? Eritrócitos, beleza? As hemácias são as células vermelhas. Elas caracterizam a coloração do sangue por conta da concentração das hemácias. Perfeito? Contém esse pigmento que é a hemoglobina, certo? A hemoglobina ela é responsável ali por carregar o oxigênio, certo? Então é através das hemácias que a gente consegue oxigenar no nosso corpo todo, beleza? Bom, seguindo, então nós temos os leucócitos ou glóbulos brancos. Percebam o formato dele aqui, galera. O que acontece? São células maiores que as hemácias, porém em menor número. Lembra? 4% ali do sangue aproximadamente. São responsáveis pela defesa do organismo contra a presença de invasores, como bactérias e vírus. Invasores chamamos também de antígenos, perfeito? Então, basicamente, falou em leucócitos, falou em glóbulos brancos, estamos falando sobre a nossa defesa do corpo, ou seja, a imunidade. Percebam aqui, ó, nessa imagem que esses leucócitos, eles são
agrupados aqui em dois grandes grupos, os agranulócitos e os granulócitos. Isso aqui vocês não precisam estar gravando, tá? Eu trouxe mais a título de curiosidade só para vocês saberem que existem tipos diferentes de glóbulos brancos, cada um com uma função, mas basicamente todos eles estão relacionados ali com a defesa, porém vão agir de formas diferentes. Eu não sei se vocês já tiveram alergia, por exemplo, mas existe ali tipo de leucócito que é responsável ali pela reação alérgica, por exemplo, tá? Então existem ali tipos diferentes, mas basicamente o que vocês precisam saber no momento é que os leucócitos são responsáveis pela defesa imunológica do nosso corpo, beleza? O que mais, professor? Bom, temos aqui também as plaquetas. O que são plaquetas? Notem, tá? As plaquetas, diferentes dos leucócitos e das hemácias, né, dos glóbulos brancos e vermelhos, respectivamente, elas não são células sanguíneas, elas são pedaços celulares, são pedacinhos de células neste formato mais ou menos, certo? Chamamos de fragmentos celulares. Beleza, professor, e qual que é a função das plaquetas? Bom, basicamente, as plaquetas são responsáveis pela coagulação do sangue, certo? Então agem interrompendo o sangramento causado por um machucado ou por um corte. Beleza? Vamos ver aqui, ó, só a título de curiosidade, a quantidade por microlitro de sangue. Então, hemácias ou eritrócitos, é a mesma coisa, tá? Com outro nome, ou glóbulos vermelhos, tanto faz, tá? Vocês podem chamar qualquer um desses três aqui que vai estar correto. Então, basicamente aqui, ó, 5 bilhões de 5 a 6 milhões, tá? Por microlitro de sangue, perfeito? Quantidade ali de hemácias. De glóbulos brancos ou leucócitos de 5.000 a 10.000, certo? Por microlitro de sangue. E plaquetas de 250.000 a 400.000. Lembrando que esses são valores citados ali, são médias, beleza? Isso vai mudar ali de pessoa para pessoa, da idade do indivíduo, o tamanho do corpo, certo? Se ele está doente ou não. Normalmente, quando ficamos doentes, a gente aumenta a quantidade de glóbulos brancos. Por quê, professor? Bom, os glóbulos brancos eles não são responsáveis pela defesa do nosso corpo. Quando ficamos doentes, a gente precisa aumentar o número de leucócitos para nos defendermos ali do vírus, da bactéria, do antígeno como um todo. Beleza? Caso vocês queiram dar mais uma olhadinha, trouxe o dado aqui no site, na referência, vai estar lá no final e na descrição do vídeo. Seguindo, vocês já pararam para pensar de onde que vem o sangue? Bom, galera, as células sanguíneas são produzidas na medula óssea, tecido líquido e gelatinoso, conhecido popularmente por tutano. Professor, eu já ouvi falar, desse tutano, hein? Claro que já ouviu. Ele é localizado dentro dos ossos longos. Quer um exemplo de osso longo? O húmero, o rádio, o ulna, são ossos longos do membro superior do braço. O fêmur, a tíbia e a fíbula, aí seria da perna, membro inferior. Ó, deem apenas uma olhadinha aqui. O que acontece? Pegamos um osso, tá? Pegamos aqui, por exemplo, o fêmur, né? Que é o osso da perna, o osso longo. Se a gente cortasse ele em pequenas camadas, a gente vai ver que ele é composto por camadas ali, e na parte interna dele, ó, tecido medular aqui, que é onde vai ter a medula óssea, ou seja, vai ser aqui que vai ser produzido o sangue como um todo. Lembrando que o sangue ele é um tecido, por quê? Porque ele é um agrupado de células, beleza? Essas células que a gente chama ali da medula óssea é a célula tronco hematopoética, beleza? Beleza, professor. Mais uma curiosidadezinha sobre a produção de sangue. Você sabia que nosso corpo ele tem a capacidade de produzir mais células sanguíneas de acordo com o local onde vivemos? Professor, como assim? O que acontece, galera? Quando permanecemos em locais de grandes altitudes, pode ser mais difícil de respirar, certo? Se vocês já subiram a serra, por exemplo, vocês podem perceber ligeiramente que o ar é rarefeito. Quanto mais subimos, mais rarefeito é o ar. Produzimos mais hemácias como uma forma de compensação para suprir essa oxigenação ali do nosso corpo, certo? Então trouxe aqui para vocês, por exemplo, ó, essa imagem belíssima da Serra do Rio do Rastro, onde é muito alto, é na serra, perfeito? Então assim, pessoas que vivem
em locais de grande altitude permanecem por um longo período em locais ali muito acima do nível do mar, tende a produzir mais hemácias. Bacana, né? Pois é, exatamente. Curiosidadezinha, o professor aqui já foi lá no ano passado, 2019, lá na reta Serra do Rio do Rastro, aqui em Santa Catarina. Se vocês tiverem a oportunidade de um dia, né, em condições ali não pandêmicas, por assim dizer, eu recomendo, que a vista lá é linda. Tá, e a anemia, o que acontece? Bom, alguns fatores eles podem interferir na produção das células. Por exemplo, a alimentação. Quando a alimentação ela é deficiente em nutrientes, como ferro, por exemplo, vitamina B12, ácido fólico, há uma queda na produção de hemoglobina e de glóbulos vermelhos, certo? Desenvolvendo, então, a anemia, beleza? Ó, só a título de curiosidade, um indivíduo normal vai ter uma quantidade ali, certo? De hemácias, porém, num quadro onde a pessoa se encontra ali anêmica, que a gente chama, ela vai ter menos glóbulos vermelhos no sangue. Entendi, pessoal. E o que acontece? Quais são os sintomas ali? Geralmente vai ser o cansaço, tá? Então, vai dar uma canseira ali. Vai ser mais difícil de oxigenar o nosso corpo e por isso a gente vai ficar mais cansado, mais fácil. Pode dar sonolência, por exemplo. Pode dar até mesmo um quadro de sintoma onde a gente pode ver que a pele, tá? A coloração da pele fica mais amarelada, fica menos rosada, porque existe menos oxigenação ali no nosso corpo como um todo, beleza? Beleza, e como que ocorre a coagulação? Bom, neste caso, eu vou comentar um pouquinho, brevemente, aqui um pedaço de um vídeo que eu vou trazer para vocês aqui, beleza? Se vocês quiserem assistir o vídeo completo, ele vai estar aqui na descrição do vídeo, certo? Então, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, temos aqui, por exemplo, o que acontece quando a gente nos corta, quando sofremos um machucado ali. Bom, como vocês podem ver, quando nós nos cortamos, há um rompimento ali de um vaso sanguíneo. Isso vai fazer com que as células sanguíneas saiam por esse vaso. Isso é a lesão vascular. A gente vai perder sangue. Normal isso, todo mundo aqui já se machucou, né? O que acontece? As plaquetas, então, elas vão se aderir à parede. Elas vão ficar aqui, ó, formando um tipo de barreira. E essa lesão induz a agregação plaquetária, tá? Então, temos esquematizado aqui as plaquetas, né? Professor, e o que é esse negocinho aqui? Bom, basicamente isso aqui é fibrinogênio, seria proteínas, certo? Então as plaquetas vão se unir e vão formar um tipo de barreira, então, perfeito? O que acontece? A imobilização do fibrinogênio na lesão atrairá os fatores de coagulação. Esses são os fatores de coagulação ali, tá? É um processo metabólico ali de defesa do nosso corpo. Claro que é muito mais complexo, mas é só para vocês terem uma noção, beleza? O que acontece? Esses fatores vão transformar a fibrinogênio num polímero, que é a fibrina, beleza? Isso aqui, então, vai impedir o vazamento ali, perfeito? Esse é um esquema bem resumido, uma animaçãozinha bem interessante, tá? Eu não vou estar não vou estar explicando exatamente o vídeo inteiro. Caso vocês queiram assistir o vídeo inteiro, vou estar colocando na descrição, beleza? Beleza, então só para concluir aqui, ó, quando ocorre uma lesão, quando nós nos cortamos, por exemplo, nos machucamos, há uma lesão dos vasos sanguíneos, beleza? As plaquetas, elas se aglutinam e formam um tampão. Entendi, professor. Então, basicamente, ó, formam uma redezinha ali para evitar esse sangramento, para evitar ali que a gente fique sangrando até morrer. Então, basicamente, as plaquetas são importantíssimas para evitar que tenhamos uma hemorragia, uma perda abrupta ali de sangue, beleza? E a formação disso, por consequência, é o coágulo, certo? Então, caso vocês queiram dar uma lida aqui, podem estar pausando o vídeo, mas basicamente explica o que eu acabei de explicar para vocês no videozinho anterior, beleza? E os tipos sanguíneos. Professor, como assim tipos sanguíneos? Pois é, existem tipos diferentes, vocês não sabiam?
eles são chamados de sistema ABO. Nossa, professor, fale mais sobre isso. Bom, o sangue ele é classificado em 4 tipos, tá? A, B, AB e O. Professor, como assim tipos? Eu estou vendo letras aqui. Calma que eu chego lá. Esses tipos, isso aqui são nomes para classificar o tipo. Então vai ter sangue do tipo A, sangue do tipo B, sangue AB ou sangue do tipo O. Tá, mas o que classifica isso? Basicamente, os formatos das hemácias e o plasma também vai caracterizar cada tipo ali, certo? O plasma, né, ou as hemácias, podem conter ou não conter substâncias conhecidas respectivamente como aglutinogênio, estes que vão estar presentes nas membranas aqui, ó, das hemácias, perfeito? E as aglutininas presentes onde? No plasma. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha nesse quadrinho aqui, ó. O sangue do tipo A basicamente é como se ele tivesse ali proteínas que estão aglomeradas nas membranas das hemácias, como se fossem anteninhas aqui, ó. Falando isso aqui vai ser um sangue do tipo A, certo? E no plasma sanguíneo, na parte líquida do sangue A, eles vão ter anticorpos do sangue B. Nossa, professor, que bizarro. Pois é, no sangue B, ele vai ter as proteínas com anteninhas específicas ali, tá? Falando, ó, sangue, hemácia, você é do tipo B. E você vai ter ali no seu plasma anticorpos para o sangue A. Ou seja, são anticorpos, são anti-A. Certo? Então, o sangue A vai ter o anti-B no plasma, o sangue B vai ter o anti-A no plasma. E o sangue AB? Bom, o sangue AB é uma mistura dos dois. Ele vai ter os dois e aí ele, consequentemente, não vai ter anti nenhum. Ele vai aceitar sangue dos dois. Professor, é por isso então que dizem que o sangue, quem tem sangue AB é o receptor universal e aceita sangue de todo mundo? Exatamente. O sangue O é o mais comum da população e ele não vai ter nem o aglutinogênio na hemácia, não vai ter nenhum, só que ele vai ter anti-A e anti-B. Logo, o sangue O, quem tem sangue do tipo sangue O, ele vai receber apenas de pessoas que têm o mesmo tipo de sangue. Então, para resumir, tá? Pessoas que têm sangue do tipo A podem receber de outra pessoa que tem o mesmo tipo de sangue e pessoas que têm o sangue O. Certo? Não vai poder receber sangue do tipo B. Pessoas que têm o sangue do tipo B não vai poder receber do sangue do tipo A. Por quê? Porque eles têm aqui, ó, os anti-A. Porém, pessoas do tipo B vai poder receber sangue do tipo B, afinal vai ser sangue com o mesmo formato, e sangue do tipo O. Professor, é por isso que falam que quem é sangue O é o doador universal? Pois é. O negativo, mais precisamente falando. O sangue AB vai ser o receptor universal, então ele pode receber sangue do tipo A, sangue do tipo B, sangue do próprio tipo AB ou do tipo O. Então, é isso, galera. Esse é só um resuminho, tá? É mais uma outra informaçãozinha extra para vocês se informarem. Professor, eu fiquei curioso agora. Eu não sei qual que é o meu tipo sanguíneo. Pois é, aí se descobre fazendo aqueles exames de sangue através ali de centrífugas, certo? Eles conseguem separar e analisar ali as hemácias e o plasma ali de cada um e descobrir qual que é o seu tipo sanguíneo, certo? Isso também lá na genética, lá na frente, no ensino médio, também a gente consegue estudar mais a fundo a respeito disso. Professor, qual que é o seu sangue? O meu é B, pessoal. Eu sou tipo B. Então eu aceito apenas sangue do tipo B ou eu aceito ali sangue do tipo O. Caso eu tenha alguma hemorragia, algum acidente que eu precise de uma doação de sangue, eu só vou estar podendo receber sangue do tipo B ou sangue do tipo O. Beleza? Beleza. O meu corpo, então, ele não tolera um tipo A, certo? Eu iria passar muito mal com isso, com essa doação ali. O meu corpo não iria receber ali, ele iria responder de forma agressiva, iria destruir o sangue A, porque eu tenho anti-A, beleza?
Então, me prolonguei um pouquinho, vamos para a nossa sessão Responda Rápido aqui. Vamos lá. Bom, responda rápido. Jogo rápido, tá? Durante uma consulta, uma pediatra suspeitou que a criança estivesse com anemia. O que a pediatra pode ter notado para ter essa suspeita? Bom, vamos já revelar a resposta aqui, ó. Cansaço, indisposição, sonolência, palidez, falta de ar e dores de cabeça são exemplos de sintomas ali de pessoas que estão com quadro anêmico, né? Anemia. Letra B, que exame essa médica teria de solicitar para diagnosticar a anemia? Basicamente, exame de sangue, tá? E letra C, ó, se o quadro de anemia fosse confirmado, qual das imagens feitas a partir do microscópio representaria a amostra de sangue da criança? Vocês acham que seria imagem 1, certo? Com a presença aqui dos glóbulos vermelho e branco, muitos glóbulos vermelhos, ou imagem 2, que tem menos glóbulos vermelhos? Fácil, né? A resposta seria imagem 2, há uma quantidade muito menor de massas. Por isso, os sintomas de cansaço, sonolência, indisposição, palidez, né? A pele fica mais clara, mais amarelada, falta de ar e por aí vai. Beleza? Beleza, professor. E... ah, não, professor. Não. Sim. Sim, deveres. Vocês acham que iriam se safar dessa aula aqui? Ah, professor. Não, mas é tranquilo, pessoal. Ó, deveres. Poucas questõezinhas para vocês, só para vocês exercitarem em casa, beleza? Para ficarem craques aí no assunto de sangue e de sistema circulatório da parte 1. Beleza? Vou estar trazendo essas questõezinhas para vocês. Questão 1, com as afirmativas. Vocês vão ver o que está correto, o que está errado em relação a cada imagem, 1, 2 ou 3, certo? O que tiver de errado, corrigir, falar o que está errado, beleza? Então vamos ter as afirmativas, pode ter mais de uma correta aqui, beleza? Beleza. Questão 2, basicamente imagem de uns soldadinhos aqui, ó. Imagine que uma equipe de programadores está desenvolvendo um game educativo. E nesse game, os personagens do jogo serão os componentes do sangue. Traçando um paralelo para esses soldadinhos aqui, ó, as primeiras personagens criadas. Basicamente, quais componentes eles devem representar? Se fosse um jogo, pessoal, ó, presta bem atenção, tá? Traçando um paralelo com o assunto sobre sangue. E esses soldadinhos seriam basicamente equivalentes ou iguais a qual componente do sangue? Vocês acham que seria equivalente ali às hemácias, aos leucócitos, às plaquetas? O que vocês acham? Lembrem, uma dica para vocês resolverem, está relacionado com a questão ali do volume ali, com o número das células do sangue, beleza? Questão 3 eu vou dar uma adaptada nos deveres de vocês, que eu vou estar colocando no Google Classroom, para vocês fazerem então e responderem aqui, ó, os ossos longos, indicarem quais são. Vocês vão ter que puxar lá da aula de sistema esquelético, perfeito? E escrever 3 funções dos ossos longos para o organismo, perfeito? Novamente, né? Mesmo esquema, vocês enviem para mim, ou no Google Classroom, ou para o meu e-mail, beleza, galera? Digitadas, né? Para facilitar a correção. Referências e links. E mais uma outra coisa aqui, pessoal. Eu sei que vocês são muito novinhos ainda, mas caso vocês queiram se informar a respeito, né, até para passarem essa informação para os pais de vocês, a respeito sobre doação de sangue. Pessoal, você já doou sangue? Eu já doei sangue, sim, pessoal. Então, o meu sangue, que é do tipo B, ele já foi aproveitado por outras pessoas. Eles conseguem lá no Hemosk separar todos os componentes do sangue para aproveitar, certo? Então, fica a dica aqui, caso vocês queiram se informar mais a respeito, só a título de curiosidade, tem o site do Hemosk aqui embaixo, para vocês darem uma olhada e saberem um pouquinho melhor sobre isso, beleza? Porque é um ato muito legal, altruísta, né? E mostra ali o quão bom é literalmente o coração dessas pessoas, dos doadores, certo? Lembrem que existem muitas pessoas que precisam ali de sangue, beleza? Com isso eu encerro esta aula, volto na semana que vem,
beleza? A gente vai se aprofundar um pouquinho mais falando sobre o coração. Essa foi uma aula falando mais sobre o sangue, beleza? E já que a gente está falando sobre sangue, né? É justo eu colocar aqui eu, vampiro. E até uma próxima aula, pessoal. Obrigado, valeu, se cuidem. Mantenham a higiene de vocês em dia. Ó, eu, até mesmo de vampiro, estou aqui, mesmo sem reflexo no espelho, escovando os dentes aqui. Beleza? Se cuidem, galera. Valeu, um abraço e até mais. Valeu, fui, tchau!